E então, estamos juntos de novo, mais um programa, mais um estudo, mais uma oportunidade que a gente tem de poder entender melhor a palavra de Deus e de também poder ficar mais perto do Senhor, né? E aí, seu final de semana foi bom? Né? Com uma chuvinha gostosa, não é? Eu acredito que deve ter sido bom, né? Porque a chuvinha ajuda a alegrar também, não é só sol que alegra não, a chuva também alegra, não é verdade? E as pessoas que eu visitei essa semana estavam felizes, porque a chuva estava caindo e isso, a chuva realmente é símbolo de produtividade, não é? E nós temos também uma chuva para cair sobre nós, é chamado de chuva serôdia. Você já leu isso na Bíblia? Ok. Então, dia 4, certo? Nós tivemos a vigília, você lembra disso, né? E na vigília do dia 4, você pôde aprender o que é a chuva serôdia, você pôde aprender a importância da chuva serôdia, e sem essa chuva, Jesus não vem. A chuva cai para amadurecer, para germinar, né? Então, a chuva cristã, a chuva serôdia, ela também cai sobre os seres humanos, mas para poder preparar toda a terra para a volta de Jesus, não é? E aí, obviamente que essa chuva especial do Espírito Santo é oferecida a todos, mas só aceita quem crê nele. Quem não crê nele não vai poder se preparar para a volta de Jesus e vai sofrer consequências eternas, infelizmente, não é? Mas esperamos que você tenha decidido estar bem preparadozinho, né? Você que foi na vigília, você que gostou da vigília, você que esteve lá na vigília, aprendeu coisas novas, não é isso? E eu acredito que você deve estar mais robusto agora, não é? Esperamos que seja assim mesmo, tá bom? Então, dia 4 já passou, né? E agora nós estamos aqui no dia 6 e rumo ao céu, mais bem preparados para o que der e vier, ok? Olha só, foi muito bom que no dia de finados eu encontrei também com uma pessoa especial, né? A dona Maria Helena. Olha só, foi muito legal encontrar a dona Maria Helena, ela também frequenta o centro de convivência, né, Maria Helena? Olha, eu espero que você esteja com saúde aí, assistindo essa programação, assistindo hoje a palestra, ok? Então, a Maria Helena fez uma pergunta interessante, né? Porque dia de finados é dia da gente pensar nos nossos amigos, parentes, conhecidos que faleceram. Aliás, a gente lembra o ano inteiro, mas tem uma data especial que as pessoas lembram, né? Que é o dia de finados. Então, ela perguntou, poxa, mas é um dia de tanto sofrimento, de dor. Por que existe a morte, pastor? Então, essa é a pergunta dela. Por que existe a morte? Por que a morte existe, não é? Então, nós demos uma olhadinha na Bíblia, fizemos uma pesquisazinha e aí a gente está trazendo um resultado, tá bom, Maria Helena? Então, eu espero que possa ajudar você. Pega a canetinha, o papel aí, anota as passagens para você ler de novo. Todos nós precisamos anotar as passagens para a gente ler de novo e ter um entendimento mais calmo e vai ajudar você a sublinhar a sua Bíblia e vai também ajudar você a ter mais compreensão ainda, ok? Então, eu explico um pouco, mas o Espírito Santo explica melhor, ok? Tá anotando aí? Então, vamos lá. Bom, eu quero mandar um alô também para o Onofre, né? O Onofre da Vila Operária lá. O Onofre está sempre ali, tomando conta dos carros, verificando se está tudo certinho, né, Onofre? Prazer revê-lo, viu? Que bom saber que você continua assistindo a programação e tem muitos outros que continuam assistindo, não é, as palestras na segunda-feira. Se você não puder assistir meio-dia, você assiste às 19 horas depois do jornal, ok? E aí você vai poder, então, aproveitar. Ou assistir 2 vezes, né? Quem sabe? Muito bem, vamos para a resposta, então. A nossa resposta começa em Romanos, capítulo 5, verso 12, ok? Então, você procura lá Romanos, Novo Testamento, capítulo 5, verso 12. A pergunta é, por que existe a morte? E nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, tá certo? Então vamos lá, diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando Deus criou o ser humano, ele criou 2.
Aí Eva pecou, e aí convidou Adão a pecar, ele pecou também, e aí todos pecaram. Quantos eram? A humanidade toda, 2 pessoas. Deu para entender? Muito bem. Então, o pecado trouxe a morte, diz aqui o texto de Romanos. Com a entrada do pecado, por um entrou o pecado, não é? E ao entrar o pecado, entrou a morte também, que é a consequência de quem peca. Vamos dar uma olhadinha também em Romanos, capítulo 6, verso 22 e 23. Diz assim, Romanos 6, você vira a página aí, ok? Vamos lá. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Percebeu aqui, Maria Helena? Mais uma vez, ele tenta esclarecer que o salário, a recompensa que se dá pelo pecado é a morte. Então, o pecado trouxe a morte. A morte é o fruto do pecado. Então, a macieira dá o fruto. Qual é o fruto da macieira? Maçã. Ok? Então, quando a pessoa peca, a recompensa, o fruto que sai desse pecado é a morte. E Deus disse para Adão e Eva que eles morreriam se desobedecessem. Vamos dar uma olhadinha como foi esse diálogo de Deus com Adão e Eva. Vamos lá? Em Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17. E olha o que você encontra ali. Vamos lá? Achou aí? Começo da Bíblia, vai anotando direitinho, tá bom? Muito bem, vou ler agora. Gênesis 2, 16 e 17. Vamos lá. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Qual foi a ordem? De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E quando Deus fala, acontece. Então ele disse para Adão e disse para Eva que se eles comessem daquele fruto que estava proibido, com certeza as coisas não iam ficar boas. Eles iam morrer, perder a vida. Eles nunca tinham visto morte ainda, podia até ser que eles não compreendessem, mas eu acho que eles compreendiam, porque Deus falou para eles que eles foram criados à imagem e semelhança, e naturalmente com a inteligência superior a qualquer um de nós, e eles entenderiam com certeza o que seria a morte, sim. Não é? E aí então Deus fez essa advertência, mas como você sabe, eu também, Eva foi lá e decidiu comer, não é? Vamos dar uma olhadinha no momento em que ela fez isso? Vamos lá em Gênesis capítulo 3, de 1 até o 6. Vamos ler? Aí pertinho, capítulo 3, de 1 até o 6. Diz assim: Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então aqui nós encontramos a história do momento em que ela decidiu comer, por que ela decidiu comer, está tudo escrito aqui, não é?
A serpente disse que o que Deus havia falado era mentira. Olha, e ela acreditou que Deus era mentiroso. Deus disse, certamente morrereis. O que a serpente fez? Colocou uma palavrinha não. Certamente não morrereis. Olha só, ela trocou, botou uma palavrinha só, já mudou tudo. E ela acreditou. Ela queria ter entendimento, ela queria que os olhos delas abrissem, porque ela achava que estava cega. A serpente disse, olha, os teus olhos vão se abrir. E ela achou que estava cega. Pelo contrário, Deus, quando criou Eva, com uma sabedoria fantástica, Adão também, vendo tudo, sabendo tudo que precisava. Não tinha nada que ele estava escondendo. E a serpente sugeriu indiretamente que Deus estava escondendo alguma coisa de Eva, que Eva tinha direito de receber e Deus não estava querendo dar, que era uma sabedoria maior, uma santidade maior, que ela tinha direito de ter e era bom ter. E o próprio texto diz aqui, ó, árvore agradável e desejável para dar entendimento, dando a entender de que ela não tinha entendimento ou queria mais entendimento. Olha só, ela foi convencida pela serpente de que, desobedecendo a Deus, ela ia melhorar. Já aconteceu isso com você? Você já desobedeceu a Deus achando que você ia melhorar? Você já mentiu para os outros achando que a mentira ia ser boa para te ajudar a crescer, desenvolver, melhorar? Nós muitas vezes fazemos isso, né? Muitas vezes fazemos isso, né? Ao longo da nossa vida, né? É bem verdade que quando a gente aceita Jesus, a gente vai pecando cada vez menos, não é? Quanto mais perto, menos o poder do pecado atua em nós, ok? Então, daqui a pouco, olha, depois do intervalo, nós vamos dar uma olhadinha sobre outras passagens que falam a respeito do pecado, tá bom? Da desobediência que trouxe a morte. Estamos analisando por que existe a morte. Foi essa a pergunta. E a pergunta está sendo respondida de acordo com a Bíblia por causa da entrada do pecado, por causa da desobediência. Desobedeceu, pecou. Pecado é desobediência. E aí, então, a consequência da desobediência foi a morte, ok? Mas vamos ver algumas outras passagens que nós temos lá no Novo Testamento também, para a gente se aprofundar mais um pouco, né? Para a gente entender melhor essa questão do pecado e da morte, tá bom? Até já, então. E a gente, então, daqui a pouquinho volta para a gente poder continuar. O que é preciso para educar? Uma escola completa, livros, alunos e bons professores? Uma escola se faz com tudo isso. Mas quando pensamos em construir escolas, fomos além. Não éramos tão experientes naquela época, mas sabíamos que todas as ideias que tínhamos vinham do coração de Deus. Precisávamos de uma escola que entendesse de linguística e álgebra, mas que principalmente soubesse que a soma de tudo que sabemos subtraindo Deus seria sempre igual a nada. O nosso sonho começou a ganhar forma e rapidamente o que começou na América do Norte logo se espalhou para outros continentes. Nossa escola agora era uma rede e cruzava os oceanos, chegando à América do Sul. Foi na Argentina e no sul do Brasil que a nossa história começou nesse novo lugar. O povo era diferente, a cultura era falar inglês ou alemão. Mas pouco a pouco começamos a construir nossa própria identidade. E não demorou para que as nossas escolas fossem reconhecidas e começassem a se espalhar pelo mapa, ao longo de 120 anos, alcançando tanta gente e formando gerações. Qual o segredo da nossa educação? Além de ser completa, com livros, alunos e bons professores, somos uma escola que segue uma história. E essa história está dentro do livro mais importante. É dela que tiramos as lições de bondade, os exemplos de amizade, o resultado da verdade, a essência da sabedoria, a soma da coragem, a teoria da fé e a maior prática do amor.
É este livro que ensina aos nossos alunos o exercício mais importante, ser semelhantes a Jesus. E tem sido assim desde o começo dessa história. E assim continuará sendo em todas as novas escolas que viermos construir. Educação Adventista na América do Sul. Há 120 anos praticando uma história sonhada no passado, construída no presente e projetada para o futuro. Muito bem, estamos voltando, de novo. E a gente viu que a desobediência trouxe a morte. A desobediência. O que é desobediência? Vamos dar uma olhadinha aqui. Pecado e desobediência estão muito juntos, né? Vamos ver o que a Bíblia revela em 1 João, capítulo 3, verso 4. Dá uma olhadinha. Lá no final da Bíblia, pertinho do Apocalipse, você encontra ali 1 João, capítulo 3 e o verso 4. E vai dar um esclarecimento interessante para você sobre como é que Deus vê o que é pecado. Tá certo? A definição de pecado. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Então lá diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Percebeu? Pecado é transgressão da lei. E a palavra de Deus é uma lei para nós. Quando Deus diz, entenda que é lei, que é ordem. Quando Ele fala na sua palavra e a gente desobedece, essa desobediência à lei, à palavra de Deus expressa, é pecado. Então, pecado é desobediência de qualquer coisa que Deus orienta. Ok? Aqui está bem claro especificando a lei. A gente pensa logo em quê? Nos 10 mandamentos. Qualquer um desses aqui que desobedecer, é pecado. Além desses 10 mandamentos, qualquer outra palavra de Deus desobedecida também é pecado. É quebra dos mandamentos, é quebra da vontade de Deus, da palavra de Deus. O que foi que Deus disse para ela? Não comereis desse fruto aí que está proibido. Se você comer, você vai morrer. Ok? Ela desobedeceu essa ordem expressa. Você vê que ali é para não comer, né? Então, não tem ali um dos 10 mandamentos, mas indiretamente tem, porque Deus está dizendo, olha, você deve obedecer a mim, que eu sou Deus. Quando ela obedeceu a Satanás, ela disse indiretamente, ele é Deus. E aí ela já transgrediu o primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim. Percebeu? É verdade. Quando ela escolheu obedecer a serpente, ela estava trocando de Deus. Ela estava fazendo da criatura o seu Deus. Olha, quando você prefere obedecer à criatura, em vez de obedecer ao Criador, você está mudando de Deus. Vamos imaginar, o governo coloca uma lei aí, e aí essa lei não está de acordo com a vontade de Deus, e você, com medo de ser multado, com medo de ser preso, com medo de ser processado, resolve obedecer à lei do governo que é contra Deus. Quando você prefere obedecer à lei do governo que é contra Deus, você está deixando o Deus verdadeiro e indo para a criatura. E aí você está fazendo da criatura o seu novo Deus. Então, eu pergunto para você, qual dos dois vai te dar a vida eterna? O Deus Criador ou a criatura? Deus criatura. A Deus criatura não vai te dar nada de vida eterna. Só o Criador. Então a gente tem que ser firme e fiel ao lado do Criador. Ok? Continuando, isso é só um exemplo, tá, pessoal? Então vamos continuar aqui. Agora vamos para Romanos, capítulo 4. Volte aí para Romanos, capítulo 4. Achou? Verso 15. Nós vamos ver o 4, 15, depois vamos ver o capítulo 5, 13, e depois vamos ver o capítulo 7 e 8. Tá bom? Muito bem. Achou? Então, posso ler? Vamos lá. Diz assim, Romanos 4,15. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão.
Olha só que interessante. Onde não existe lei, não tem transgressão, não tem pecado. Transgressão da lei. Não tem lei, então não tem transgressão da lei. Se não tem transgressão da lei, não tem pecado. Se não tem pecado, então não precisa de Jesus morrer por nós, porque não tem pecado. Quando não tem pecado, não há necessidade de nenhum Deus Salvador. Jesus se tornou nosso Salvador porque existe pecado. Ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Note bem, o que é que Paulo está querendo dizer aos romanos? Que existe lei, viu? Existe mesmo. E que se nós transgredirmos, nós vamos entrar em problema, em pecado. Mas se não tem lei, note bem, não tem pecado. Se não tem pecado, não precisa de Salvador. Continuando. Então vamos lá, agora Romanos capítulo 5, verso 13. Achou? É só virar a folhinha. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Mais uma vez, ele está insistindo. Quando não há lei, não há pecado. Se não há pecado, não precisa de Salvador. Deu para entender? Ele está insistindo em ensinar isso daí. Ele está querendo dizer com essas palavras que existe pecado, sim. Se existe pecado, é porque tem transgressão. Se tem transgressão, precisamos de um Salvador. Continuando. Agora você vai para Romanos 7, versinho 8. Olha o que diz lá. Romanos 7, versinho 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Viu? Se não tiver lei, também não tem pecado. E se não tem pecado, não precisa de Salvador. Por que Paulo está insistindo que tem pecado, que tem transgressão e que nós precisamos de um Salvador? Você já ouviu alguém dizer aí, até cristão, gente boa aí, dizendo que não, a lei foi abolida. A lei de Moisés foi abolido. Jesus aboliu, Deus aboliu, Moisés aboliu, não sei quem mais aboliu, e não temos que guardar. Nós estamos na graça, não precisa que guardar lei nenhuma. Então note, o que Paulo está dizendo é, se não tem lei, não tem transgressão. Se não tem lei, não tem pecado. E se não tem pecado, não precisamos de Salvador. Porque Jesus é nosso Salvador por causa do pecado, porque existe pecado. Por isso que ele morreu na cruz, porque existe pecado. E como é que eu sei que existe pecado? Porque existe uma lei que foi transgredida. A lei de Deus foi transgredida, não terás outros deuses diante de mim. E Eva disse, tem outro Deus sim, é a serpente, que ela obedeceu à serpente. Se ela obedeceu à serpente, é porque a serpente passou a ser o novo comandante da vida dela. Quem é o comandante da sua vida? É o Criador ou é a criatura? Você lembra da história da cebola? Vou contar pela terceira vez, hein? Eu fui comprar cebola, lá no mercado famoso no Rio de Janeiro. E o saquinho da cebola já pronto estava 32 centavos. Quando eu pesei, em vez de dar 1 quilo, deu 700 gramas. Aí eu peguei outro, deu 700. E peguei outro, e deu 700. E o rapaz da balança ficou nervoso, agitado. Daqui a pouco ele, sumiu que nem foguete. Aí eu peguei, botei lá o saquinho de 700 gramas, rasguei outro saquinho e fui completando até dar 1 quilo. Botei no saco plástico, levei lá para o caixa, paguei e fui embora. Na semana seguinte eu voltei de novo para comprar mais cebola.
Só que quando eu fui pesar a cebola, o rapaz não deixou, ele empurrou minha mão. Isso é proibido. É proibido pesar mercadoria que já está ensacada. Ordem da gerência. Não pode, não vou deixar o senhor pesar aqui. Desse jeito, ó. Ele com o gerente estavam fazendo o quê? Roubando dos clientes no peso. E aí, quem era o Deus dele? Você sabe que roubar é pecado, não é? Muito bem. Então, ele estava junto com o gerente roubando de nós. Ele preferiu obedecer ao gerente que mandou roubar do que obedecer a Deus que diz não roubarás. Ah, mas se eu não obedecer o patrão, eu vou ser mandado embora. Manda mesmo. Mas e Deus não está vendo, não? E o céu? Não vamos mais para o céu, não? Sem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, não precisa de Salvador. Eu vou dizer uma coisa para você. Sabe por que alguns cristãos dizem que não há lei? Porque elas estão sendo enganadas por outras pessoas. E lá por detrás está Satanás. Satanás quer tirar Jesus da jogada da sua salvação. Ele é a salvação. Mas pensa bem, se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, para que Salvador? Então, se não tem necessidade de Salvador, Jesus, ó, vai lá, Jesus, vai embora que eu não preciso de você, eu não peco. Ó, não tem lei, não transgrido, não tem lei para transgredir, não tem pecado, não tendo pecado, não preciso de Salvador. Isso dá certo na nossa salvação? Na sua vida, na minha vida? Você acha que isso está certo? Não está, não é verdade? Tem lei sim, viu? E lei boa, os 10 mandamentos, que ensina amor a Deus e amor ao próximo. Os 4 primeiros, amor a Deus. Os 6 últimos, amor ao próximo. Quem você quer amar? A Deus? Você vai amar o próximo. Amar o próximo não é obedecer o próximo nas coisas erradas que o próximo manda. Ok? Tipo, patrão. Patrão manda você fazer uma coisa errada. Não, eu vou obedecer porque é patrão. Calma, devagar. Primeiro a Deus. Se o patrão estiver de acordo com a palavra de Deus, obedeça tudo que o patrão mandar. Mas se não estiver, aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar do lado de Deus. Custe o que custar. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Querido Pai, muito obrigado por esta análise. E pedimos que o Senhor nos ajude a entender e aceitar a Tua palavra, guardando a Tua lei, porque a obediência à lei te agrada e nos prepara para a vida eterna. Abençoe, Senhor, a cada telespectador deste programa, desta TV. Abençoe a cada funcionário que trabalha aqui também. E ajude-nos para que possamos estar na Tua presença, lembrando que te obedecer por amor é tudo que precisamos e podemos fazer isso com Cristo no nosso coração. Cristo é o começo de toda a nossa salvação e em nome dele pedimos e agradecemos segundo a Tua vontade. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e que a gente possa se encontrar na próxima semana. Felizes com saúde também, em nome de Jesus. Até lá!